Pessoal, vamos começar o programa, 8 horas e 14 minutos. Nós estamos aqui com o pastor Martinez, o pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, o pastor Paulo Cristiano, do canal Defensores, e eu sou do canal Influenciando Gerações. Esse é o primeiro programa que nós vamos fazer o seguinte: isso aqui é um jeito diferente da gente bater um papo, ok? O papo é o seguinte: nós vamos lançar alguns temas relacionados à vida cristã, relacionados à sua vida, tá bom? No dia a dia, e nós vamos estar falando o que nós temos para dizer como pastores, como pessoas que estão liderando uma igreja e também apologistas cristãos, tá bom? Então, os assuntos vai variar aí, varia de diversos temas, a gente tem 3 a 4. Estou mandando aqui para o pessoal também do nosso WhatsApp também para participar, ok? E vamos lá, vamos que vamos. Eu quero agradecer primeiro ao Paulo Cristiano, que está aí no meio, né? Obrigado pela sua participação aqui, Paulo. Se apresente um pouquinho para o pessoal te conhecer, depois vai o João também. Alexandre, Deus te abençoe, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no seu canal, Influenciando Gerações, e eu acredito que a conversa, apesar de ser descontraída, eu creio que ela vai ser bem benéfica para as pessoas que estão nos ouvindo aí, elas não perderão nada. É isso aí. Pastor João, obrigado pela sua participação. O pastor João teve um pouquinho de dificuldade para entrar no canal, mas ele já está aí. E aí, vamos que vamos. Eu vi que ele fez uma live hoje à tarde também, né, relacionado também à pandemia, que teve alguém que pediu. Se apresente um pouquinho, pastor. Bem, como vocês sabem, eu sou o pastor João Flávio Martinez, juntamente com o professor Paulo Cristiano da Silva, presido o Centro Apologético Cristão de Pesquisas e também sou pastor da 5ª Igreja Batista em São José do Rio Preto. Legal. Bom, qual que é o papo hoje? A ideia é trazer um tema e eu quero trazer para vocês já um tema onde vocês vão estar dando a sua opinião. O programa chama Entre Amigos 01, que é o primeiro programa, e aí esse programa depois vai também para o nosso canal, se o Paulo quiser colocar lá, ou também o João, fica à vontade, e a gente vai estar fazendo o quê? Falando sobre um tema, e eu quero achar aqui primeiro, nós temos um roteirinho, além disso eu vou estar lendo algumas notícias para que a gente comente, ok? A ideia é essa. Um programa descontraído, brincando, a gente brinca bastante, o João tá aí, né? O mais sério daqui é o Paulo, né, João? É o Paulo, ele é o mais velho da turma. Mas eu estou realmente constrangido de estar nessa live, porque o seu fone de ouvido é LGBT. Não, deixa para lá. O Paulo, o que você tem a dizer para ele? Eu não acho que não é LGBT, mas esse vermelhinho aí se for PT, é pior. Gente, era o mais barato. Mas eu entendo pelo contexto geográfico onde vocês. Eu entendo pelo contexto geográfico onde você se insere aí. São Bernardo do Campo, tem um amigo nosso que é daí, não é? Tem um monte. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a igreja na pandemia. Esse é o primeiro tema. A gente tem algumas coisas para pensar aqui em relação à igreja, em relação ao ministério pastoral também, que eu achei muito interessante. A questão, dá para a gente falar sobre a igreja que se sobrevive na pandemia ou não, o que muita gente pensou que não era possível, tá? Não seria possível. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou ler aqui uma notícia e a gente vai dar uma nossa opinião e falar um pouquinho, e vou pedir também já a participação dos nossos irmãos, qual é a opinião. Tem algumas pessoas, a Vera já está assistindo com a gente aqui, e quando você colocar a sua opinião, a gente já pode colocar, se você quiser aqui, a sua opinião na nossa live. Vamos lá. Eu acredito que essa pandemia mexeu muito com a igreja brasileira, mexeu muito com os pastores, com as igrejas. Hoje já está sendo feito alguma coisa para que a gente possa levar
os cultos aos nossos irmãos da igreja, e eu achei muito interessante uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas as lives dos cultos e das mensagens e de estudos fizeram com que muitas pessoas se achegassem à igreja de uma forma diferente através da transmissão. Eu peguei aqui um artigo, Voltar à Igreja é prioridade para brasileiros após a quarentena. E diz assim, as igrejas são o primeiro lugar que os brasileiros gostariam de voltar a frequentar após as medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Big Data, que ouviu 1.667 pessoas de 18 anos a 21, no dia 22 de abril, via aplicativo, móvel, aquelas pesquisas que faz. E a margem do erro é de 4 pontos. Um em cada 3 brasileiros pretende frequentar a igreja na mesma semana em que foram retomados os cultos religiosos. Outros, 14%, voltaram aos templos em até 15 dias. Então, eles voltariam até 15 dias para a igreja. E 22% esperariam um mês. Fala para mim, vocês sentiram uma diferença? Eu não sei se eu vou dar a minha opinião e a minha experiência da qual eu tive, que nós tivemos uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador através da live, depois nós entramos em contato, essa pessoa entrou em contato com a gente. Uma não, foram duas. Uma voltou, falou, pastor, quando voltar aos cultos eu quero estar com vocês e eu estou voltando para o Senhor. Logo quando acabou a live, elas entraram em contato com a gente. Fala para mim, como é que vocês olham para esta situação e o jeito de que a igreja está fazendo para levar a palavra de Deus? Vamos lá, Paulo, começa com você aí. Então, nós estamos num cenário, o pastor Alexandre, completamente diferente de tudo que a gente viu até agora em termos mesmo internacionais. Por exemplo, em relação à gripe espanhola, a gripe russa, que também ela foi, apesar de não ter uma globalização tão grande na época, foi em 1800 e pouco, mas ela atingiu rápido vários países, né? Mas em nenhuma delas nós tivemos isolamento. Isolamento social é algo inédito em toda a história das pandemias, tá? Que isso fique bem claro. E uma coisa interessante é que esse isolamento social, o modelo dele é made in China. A OMS buscou na China, né, um modelo de isolamento social de Wuhan para poder aplicar como modelo para o mundo inteiro. E aí você já viu, né, nós tivemos uma politização deste modelo juntamente com a politização do vírus também. Então, isso pegou, assim, de improviso, né, as igrejas, ninguém estava esperando, o mundo inteiro não estava esperando, mas principalmente as igrejas. E, no primeiro momento, as pessoas ficaram perdidas. O que fazer agora? Tá, vamos continuar no culto, vamos obedecer ao que o ministro da Saúde está falando, né, esse isolamento. No primeiro momento virou um caos, né? Até hoje a mídia ela está em cima, ela está causando terrorismo nas pessoas com esse isolamento. Então a igreja ficou num fogo cruzado. O que nós deveríamos fazer? Por fim, para obedecer às ordens legais do Estado, muitos pastores resolveram fechar a porta das suas igrejas e trabalhar com os mecanismos, né, digitais que nós temos à nossa disposição. A tecnologia ela veio ajudar muito esse cenário de pandemia que nós entramos. Mas eu acredito que mesmo a igreja, isso prova uma coisa, pastor Alexandre, que a igreja não é o templo. A igreja não é o templo. A igreja somos nós. Onde nós estamos, nós temos a igreja. Mesmo que seja por via digital, né? Isso é muito bom, isso aí foi uma coisa muito boa. Uma outra coisa interessante é que a pandemia, ela também serviu para alertar as pessoas, né? Muitas pessoas não ouvem o evangelho, não ouvem a palavra de Deus, não têm o costume de ir num templo ouvir a palavra de Deus, mas como dizia C.S. Lewis, né? A dor, o sofrimento é o megafone de Deus.
e as pessoas estão começando a ouvir este megafone. Eu acho que esse é o lado positivo dessa pandemia, né? Se a gente pode ter algum lado positivo, não sei. Com certeza. E, João, para você, mudou alguma coisa? Você que pastoreia uma igreja, como é que você sentiu a sua igreja, os irmãos? Como é que você vê essa questão? Tem uma oposição, uma opinião de uma irmã aqui, e ela diz assim, olha, a Fabiana Ruas de Augusto diz assim, infelizmente isolamento é político. A gente sabe que, com certeza, tem um viés político aí nisso tudo, mas, João, fala para mim como é que você contornou os problemas em relação aos cultos aí na sua igreja. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós fechamos apenas por 3 domingos. As regras aqui da nossa cidade, São José do Rio Preto, foram flexibilizadas e tendo um certo distanciamento, a igreja tendo uma certa área livre para poder colocar as pessoas dentro, é possível. Como a nossa igreja é uma pequena igreja, e a nossa igreja ela tem uma área de 200, quase 300 metros quadrados de prédio, e nós temos 50 membros, então nós não tivemos dificuldade em se encaixar dentro dos quesitos da nossa prefeitura, e nós estamos tendo culto normalmente. Agora vejam, número 1. Como é que você culto, fez essa questão? Como é que você fez essa questão, por exemplo? Você afastou os bancos? Qual foi o procedimento? Isso, o prédio foi adaptado. Você mantém um distanciamento de uma fileira de bancos para outra de 1,5 metro, né? Então, vamos supor, nessa área de 250 metros quadrados, eu posso colocar até 50 pessoas. Esse é o número de pessoas que eu tenho como membro. Então, não deu problema para nós, ok? Não deu problema. Agora, eu preciso falar algo aqui importante. Número 1, igreja não existe online. Esse negócio de igreja online. Nós aqui não somos a igreja de Jesus reunida. Eu sou igreja, você é igreja, o Paulo é igreja, claro, mas isso não é igreja. Igreja vem da palavra eclésia e tem a ver com estar juntos no mesmo lugar. Eu estou sendo técnico, eu não estou dando opinião. É a palavra eclésia, que vem do grego, é uma palavra política, então os eleitos da cidade, os representantes da cidade, vinham para ágora, que era a praça, e ali esses eleitos estavam como eclésia, ou seja, como igreja. Então, isso ajudou muito a propagação do evangelho através de Jesus Cristo quando ele sai para ministrar também. Ele não ministrava em um lugar fechado, mas ele ministrava nas praças, na praia, em qualquer lugar. Então, esse tipo de ideia, desse pensamento eclésia é boa. Então vamos por parte. Eu estou definindo o termo. Hebreus 10, 25 fala de congregar. Então, deixar isso bem claro. Outra coisa, igreja em casa. Eu não sei, os irmãos de hoje, coitados, eles descobriram a igreja em casa. Eu sempre tive igreja em casa. A minha casa sempre foi igreja. Agora, os coitados dos irmãos aí, eu não sei como é que era a casa deles. Devia ser um inferno, porque não tinha igreja em casa. Era um inferno em casa, então. Porque a minha casa sempre foi igreja. Muito me surpreende saber que a casa dos irmãos de hoje não eram, até um mês atrás, igreja. A minha casa sempre foi igreja. O Paulo Cristiano está aí, ele frequenta a minha casa, ele sabe que a minha casa é igreja, como eu sei que a casa dele é igreja. Agora, muito me surpreendeu saber que a maior 99% dos evangélicos não tinham nas suas casas uma igreja. Segunda coisa. Terceira coisa, usar as mídias sociais, eu sempre usei. Ok? A maior parte das igrejas sempre usaram. Não é uma coisa nova. Sim, não tem nada de novo. E, por fim, claro, em um momento de pandemia, usar as mídias sociais para se chegar às pessoas que estão em casa. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou adepto daquilo que o nosso presidente acredita, isolamento horizontal, e não, é isso, né? Vertical e não horizontal. Eu sou adepto que deve se deixar de quarentena os doentes, o pessoal que tem morbidades, o pessoal, os idosos, os do grupo de risco. Então, eu sou adepto dessa tese. Sem contar que sou adepto também daquilo que faz no Japão, ou seja, máscara, álcool gel, cuidados com a saúde, e a vida toca. É assim que eu entendo que deveria ser tratado o caso no Brasil, que deveria ter sido tratado desde o princípio. Então, eu estou dizendo tudo isso, pastor Alexandre, porque a maior parte dos pastores estão fazendo
um alarde, estão dando ceia online, fazendo ceia online, eu sou contra também. Fica sem tomar ceia, mas quando voltar, toma ceia. Ou faz grupos pequenos, que nem aqui em Rio Preto permite esse distanciamento. Agora, ceia online não existe. Por que eu estou falando tudo isso? Aqui nós não temos nem essa questão de grupos pequenos, não há possibilidade. Tá, eu vou concluir. O que eu estou dizendo com tudo isso? O Caio Fábio, por exemplo, o caído Caio Fábio, o nosso ex-reverendo Caio Fábio, e etc. Caio Fábio, ele há mais de 10 a 15 anos já tem essa visão de igreja à distância. Então você paga dízimo à distância, você faz oferta à distância, você compra o livro, e ele tem milhões de seguidores aí online. Então, o Caio Fábio agora vai triplicar a sua rede de seguidores, porque ele sempre defendeu... dos desigrejados. Ele sempre defendeu essa tese. Então, o que acontece? O prejuízo você começou positivamente vendo a igreja online, o trabalho online positivo. Eu não tenho essa mesma visão sua, eu tenho uma visão pessimista disso, porque eu entendo que os desigrejados vão criar mais robusteza, tá certo? A igreja faz falta para as pessoas, tudo bem que nós estamos num momento de pandemia, eu não sou ignorante, eu entendo, mas se Jesus não soubesse da importância da igreja, do ajuntamento da igreja, ele não tinha deixado isso como mandamento. É mandamento se juntar. Hebreus 10, 25. É mandamento. Exatamente, é mandamento. Então, assim, eu só estou colocando isso aqui para iniciar, porque a hora que passar a pandemia, eu quero ver a pastorzada que defende culto online é igual culto presencial, dizer para os caras que vão fazer igrejas online aí, vão receber dízimo online, vão receber oferta online, vão dar ceia online, dizer que não pode mais. Eles não vão ter moral para fazer. Eles não vão ter moral para fazer isso. Então eu estou aqui me posicionando no meio da pandemia, nós estamos agora multiplicando os casos. Pelo jeito, o Brasil vai ter aí 10, 20 mil casos de morte se continuar do jeito que está, se Deus não fizer um milagre aí, se a cloroquina não funcionar, enfim. Aliás, eu nem sei se o pessoal está tomando cloroquina, eu queria muita informação dos mortos, quantos tomaram o remédio. Mas enfim. Do morto eu não posso dizer, mas eu posso dizer o efeito dela. Assiste minha live lá, que eu nessa semana aqui, eu pude entrevistar um rapaz que foi curado de Não, mas você não entendeu a minha pergunta. E ele tomou a cloroquina. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, morreram 5 mil pessoas até agora, ok? Dessas 5 mil, eu queria o dado clínico dessas pessoas. Mas você não vai ter isso nunca. Eu sei, mas o Ministério... Eu fico pasmado que nenhum repórter pergunta isso para o ministro da Saúde. Doutor, desses 5 mil, quantos foram tratados com hidroxicloroquina? Quantos foram tratados com remédio de piolho? Quantos foram tratados com outro? Claro que sabe, está no prontuário do paciente. Está no prontuário, pastor Alexandre. Mas, enfim, voltando aqui à questão, eu só estou me posicionando porque depois vocês vão ter que aguentar os desigrejados. Já estão explodindo aí, fazendo sucesso. Porque não, eu defendo a igreja, a igreja física. Hebreus 10, 25. Pastor Alexandre. Pastor Alexandre. Do Paulo, né? Nós estamos no estado de exceção. Sim, né? Isso. Eu acho que não terá nenhum problema, nem mesmo um problema de argumentação em prol de desigrejados ou coisa parecida, porque nós estamos em estado de exceção. De fato, a Bíblia ela fala para nós congregarmos, porém, quando você está no estado de exceção, você tem que se virar com o que você tem. Por exemplo, na própria China, a gente sabe que a igreja verdadeira é perseguida. Sim. Muitos irmãos têm que fugir e ir lá para o meio do mar para fazer culto, escondido da igreja estatal ou do governo comunista que impera lá na China, né? Esses irmãos, eles fazem a sua ceia muitas vezes embaixo de um buraco, entre 3 irmãos, 4, 5 irmãos. Então, eles estão no estado de exceção. Né? A gente não está dentro de uma normalidade. Dentro de uma normalidade, é claro, o certo é congregar como manda a palavra de Deus, todos. Nós temos essa possibilidade. Mas enquanto a gente não tem essa possibilidade, eu acredito que a tecnologia, né, ela não vai substituir, nunca vai substituir a comunhão presencial entre os irmãos, nunca vai substituir uma pregação, é completamente diferente. Por exemplo, nós começamos a abrir os cultos agora, já faz 2 semanas, 2 domingos que nós estamos congregando juntos já, né,
com máscara, protetores, álcool gel, obedecendo o distanciamento permitido em decreto municipal, enfim. Mas a gente percebe, quando o culto era online, era uma coisa até mesmo para o pregador, e agora o culto presencial é completamente diferente. Completamente diferente. Então, isso nunca vai substituir. Mas eu acredito que nós estamos no estado de exceção. E nesse estado de exceção, eu acho que isso é muito bem-vindo. Sim, é o que nós temos. Eu acredito também o seguinte, esse é um mover de Deus em todos os sentidos. Eu acredito que isso é um mover de Deus não só no Brasil, em todo o mundo. Há tanto para colocar presidentes, príncipes, seja lá qual for, no lugar deles, dizendo o seguinte: olha, meu querido, você não é nada, você pode tomar uma conta de um país que tem um exército maravilhoso, uma força bélica maravilhosa, te manda um vírus. Não estou dizendo que isso foi mandado por Deus, mas um vírus invisível que se mata com sabão, ele pode matar a tua vida, ponto. Agora, a questão da própria igreja, eu acho o seguinte: nós estamos trabalhando num sentido que eu acredito que isso tem também sido bom para a divulgação do próprio evangelho. Tem muita gente que não conhecia uma igreja, e a gente sabe hoje em dia que muitas vezes as pessoas não vão para a igreja porque tem medo de serem exploradas financeiramente. Tem igrejas por aí que abrem a Bíblia simplesmente para falar sobre teologia da prosperidade e já se junta uma toalhinha, uma rosa, seja lá qual for, e esses caras aproveitam disso. A gente sabe, cadê os apóstolos da teologia da prosperidade hoje? Sumiram. Por quê? Porque não tem grana para pegar. Agora, eu já ia falar da minha toalhinha aqui, ó. Poxa vida. Tá ungida, né? Eu ia falar da toalhinha. A toalhinha não tá ungida, tá sujida. Sujada mesmo. Tá suja mesmo. Eu acho que é do apóstolo não, lá do chapeludo lá, como que ele chama? Do Valdomiro. É de limpar o computador isso aqui, ó. É de limpar o Graças computador. Graças a Deus, hein, meu? Eu já ia jogar em cima do Alexandre. Segura Menos aí, mal. Mas a questão é o seguinte, eu acho que esse tipo de culto que nós estamos fazendo, claro, eu também já fazia, mas eu não fazia tanto. Eu confesso para vocês que eu não fazia tanto. Não via uma utilidade para o evangelho. Sim. Eu acho que usar a tecnologia está sendo bem para o evangelho, propagação do evangelho, e não para a igreja local, talvez, porque a igreja local você tem que vir. E para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma outra reportagem. Em meio à pandemia, a venda de Bíblias dispara no Reino Unido. Novos rumores de vendas indicam que a Bíblia teve um aumento expressivo nas vendas à medida que os leitores buscam a esperança em meio à atual pandemia de coronavírus. Quer dizer, isso não ajuda a propagação do evangelho? Vamos ser muito claros nessa questão. Isso não ajuda a, entre aspas, é claro para vocês entenderem, né? A propagação do evangelho, a levar o evangelho para o mundo inteiro, para que Jesus venha logo? Eu acho, pastor Alexandre, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. Né? Qualquer coisa que vier sobre o mundo, em última instância, ela vai redundar aí para a glória de Deus e para a propagação do evangelho do reino de Deus. Né? Eu acho que a pandemia, ela serve como um sinal de que um dia Deus trará juízo a essas coisas. Trará juízo a esse mundo. Tá? Muitas pessoas perguntam, mas será que esse vírus aí não foi um juízo de Deus sobre a humanidade? Eu não acredito nisso. Primeiro que nós estamos numa época chamada época da graça. Né? Não que antes no Antigo Testamento não existia graça, não é isso. É que agora nós temos uma dispensação da graça, com outros elementos, enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas a questão nós estamos numa época em que Jesus é o Salvador e não o juiz. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar os homens, mas para eles serem salvos. Né? Lá no capítulo 4, se não me engano, 17 de Lucas, Jesus ele entra numa sinagoga e ele pede o livro do profeta Isaías para ler. E ele começa a ler Isaías 61. O interessante
que Lucas relata que ele para justamente no versículo que é a divisão entre a graça e o juízo. O versículo seguinte é para falar sobre o juízo do dia do Senhor, e ele corta ali. Por quê? Porque nós estamos numa época em que Jesus está com os braços abertos para distribuir a graça dele. Não é o dia da ira do Senhor. O dia do Senhor, ele virá ainda. Tá? Ele virá, está lá em Apocalipse. O Apocalipse inteiro, a grande tribulação, é o que o Antigo Testamento conhece como o dia do Senhor. Ali, a partir da abertura do primeiro selo, ali vai se estabelecer o que a Bíblia conhece como o juízo de Deus ou o dia do Senhor. Então nós estamos numa época da graça, em que esse vírus, ele faz mais parte da maldade humana, do pecado humano, né, desse transtorno que o homem causou entre ele e a natureza, do que o próprio juízo de Deus, ou Deus querendo, de algum modo, castigar o mundo. Não acredito nisso. João, você? Bom, claro que eu concordo com o Paulo, porque é impossível imaginar que Deus iria derramar sua ira sobre a sua igreja. Somente os amilenistas mesmo, né, têm essa visão absurda. Eu não posso acreditar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito: a saber, a esperar Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o dia do juízo, ou o dia do Senhor, que o Apocalipse, o livro de Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel falam, e os profetas falam, ele se refere ao dia que Deus vai derramar sua ira contra aqueles que não são seu povo. Lembra lá em Israel, no Egito, quando Deus manda as 10 pragas? Na terra de Gozém a praga não chegou, porque Deus tem uma aliança com seu povo. Então eu acredito que a igreja será arrebatada para depois a praga de Deus, ou a ira de Deus, realmente ser derramado sobre a humanidade. Mas poderia ser, por exemplo, essa questão do vírus, poderia ser um instrumento para trazer pessoas para o reino, trazer para as pessoas olharem novamente a Deus? Olha, para mim, a minha experiência com o vírus está sendo o seguinte. Eu já disse aqui alguma vez, eu lia Vimalgo na década de 80. Dario Salas. Dario Salas também. Eu conheci o Dario Salas, viu? Também. Mas eu lia o Vimalgo, escutava o Napoleão Falcão e outros escatólogos, o Antônio Gilberto, falecido Antônio Gilberto, e eles falavam de coisas que eu pensava, como? Que jeito? Né? Quando nós tínhamos, na verdade, um Estado, a democracia fortemente no planeta, quando que nós íamos imaginar uma mulher aqui em Araraquara sendo presa, algemada, porque estava sentada em praça pública? Então, assim, aquilo tudo que os escatólogos falavam na década de 80, que o comunismo ia mandar no mundo, que o comunismo ia prender todo mundo, que o comunismo ia monitorar todo mundo, que você não ia poder comprar, não ia poder vender, eu achava que isso aí seria algo impossível, sabe? Eu falava, poderia ter algum erro aí. Hoje, 30 dias de vírus, e nós vimos que tudo isso é possível. Essa foi a grande coisa que o vírus me mostrou. Certo? Isso foi interessante. Agora, uma outra coisa que eu achei também substancioso nessa pandemia é que ela começou pelos de cima, pelos ricos, pelos poderosos, e ela nivelou todo mundo igual. E os países do norte, você sabe muito bem, 80% da riqueza do mundo está no norte, enquanto 20% da população está no norte. E 80% da população está no sul, ou abaixo do Equador, e 20% da riqueza está aqui. Só que a pandemia começou pelos ricos, pelos poderosos, e já dizimou 220 mil pessoas em todo o planeta. E mostrou para todo mundo, como você mesmo disse, que nós não somos nada e que o mundo precisa entender que nós necessitamos de Deus, porque a vida é muito frágil. Pastor Alexandre, eu acredito que isso são pré-cenários, são montagens de vários cenários diversificados, já para uma preparação para o grande cenário que a gente observa lá em Apocalipse, o cenário escatológico de fato, né? Sim. Apesar do vírus não ser nenhuma praga do Apocalipse, tá? Nada do que está no livro do Apocalipse se compara com o que nós temos hoje ou tivemos no passado,
Mas isso mostra que é uma grande possibilidade das coisas acontecerem assim. O pastor João Flávio tocou na questão do governo mundial, no globalismo, né? Na época da Guerra Fria, estávamos polarizados entre capitalismo e comunismo, né? Direita, esquerda, enfim, Estados Unidos e a grande União Soviética, e nem passava na nossa cabeça um líder mundial. Hoje a ONU, né, e todos os países que fazem parte ali, membros da ONU, já clamam por um governo mundial. É só ter uma crise global. É assustador, né? É assustador. Exatamente. Então, a gente percebe que os cenários, ou esses pré-cenários, eles estão sendo montados para o grande cenário final, né? Por exemplo, essa questão da marca da besta. A marca da besta, eu não acredito que é um chip, que é ou qualquer coisa que nós temos hoje. Mas tudo que nós temos hoje, por exemplo, esse chip que pode ser colocado na mão e na testa, tá, que alguns países utilizam, não acredito que seja a marca da besta, mas ele aponta para uma possibilidade do que pode ser real no Apocalipse.